Bom dia, sétimo. Tudo bem, pessoal? Espero que sim, tá? Hoje nossa aula será gravada para a alegria de vocês, não é para a felicidade geral da nação, tá? Hoje o professor vai gravar a aula como uma maneira didática, tá? E melhor para vocês entenderem alguns conceitos que nós vamos trabalhar hoje, tá? E hoje nós vamos trabalhar com a página 225, a origem das cidades brasileiras, tá? Hoje é dia 8 e eu vou usar essas páginas aqui da apostila, ó, 225, 26, 27 e 28. Então se atentem, tá? Para os nossos trabalhos depois. E já pega o seu caderno, que nós vamos fazer as nossas anotações aí, tá? Que já chegou o dia da gente enviar. Eu quero isso tudo bonitinho, tá? Ainda não corrigi as provas. Provavelmente sexta-feira eu corrija. Ou até sexta eu tenho as notas, tá? E o sorteio dos juízes eu vou fazer online, tá? E depois eu passo para vocês. Eu vou usar aquele programa que joga os dados, vou filmar para vocês e gravar e vou sortear 5 números para o sétimo 1 e para o sétimo 2. Vou por ordem, né? Os primeiros do sétimo 1, os dois primeiros do sétimo 1, os dois primeiros do sétimo 2. Não quis, eu vou ir passando para os de baixo, tá bom? Isso eu vou gravar para vocês verem que não houve roubo, para a gente ter uma coisa bem justa, tá bom? Então, isso eu vou fazer à tarde e mando no grupo para vocês o sorteio, tá bom? Mas vamos lá. Bom, obviamente, se você for perguntar para os seus pais e para os seus avós, o Brasil, as nossas cidades aqui, elas demoraram para elas virem, né? Como nós vimos que a urbanização foi tardia, as cidades também foram tardias. O que é tardia? Elas demoraram para surgir no Brasil. Claro que o estado de São Paulo, né, foi um dos primeiros estados a serem desenvolvidos no Brasil, mas o restante também se desenvolveu. Só demorou um pouquinho aí, mas eles chegaram lá, tá? Existem dois tipos de formação de cidades, as planejadas e as espontâneas, tá? As planejadas são as cidades que existe um plano, que é o plano diretor, né? Que nesse plano colocam tudo que eles querem fazer na cidade, a metragem, tudo que eles querem incrementar a parte de saúde, educação. A cidade ela é calculada bonitinha. Isso é uma cidade planejada. A cidade espontânea, o nome já diz, espontânea, ela surge do nada. Então ela aparece como uma vilazinha, a vilazinha vai crescendo, 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 pronto, virou uma cidade. A maioria das cidades do Brasil, 95% delas são espontâneas, tá? Exceto algumas, como Brasília, que nós já estudamos. Dona Beth sempre diz que a Damantina foi planejada. Eu não sei, tá? Isso é Dona Beth que diz. A minha não foi. Oswaldo Cruz não foi planejada. Era uma vilazinha, né? O hino de Oswaldo Cruz fala, né? Era uma vilazinha modesta, cresceu e agora é esta, cidade esplendor. Cidade esplendor. Oswaldo Cruz, da Paulista és, a princesinha da cabeça aos pés. Então era uma vilazinha que se chamava Nova Califórnia, junto com Parapuã, e foi crescendo, né? Separou de Parapuã. Parapuã era Nova Canaã, e a nossa acho que era Nova Califórnia. Acabou crescendo e deram um nome para o médico que inventou a vacina da febre amarela. Se vocês pesquisarem quem inventou a vacina da febre amarela, ele chama Oswaldo Cruz. Tem Oswaldo Cruz com V, que fica no estado de São Paulo, e Oswaldo Cruz com W, que fica no Rio de Janeiro. Às vezes o pessoal confunde, mas o com V é aqui, no estado de São Paulo. E a sua cidade? Você sabe como que ela começou? A minha eu sei. Foi um suíço chamado Max Wirth, que inclusive é o nome de uma escola municipal em Oswaldo Cruz. O Max Wirth, ele veio ali perto do Bombeiro em Oswaldo Cruz, ele derrubou a primeira árvore, construiu a via férrea, comprou bastantes lotes, começou a construir a vilazinha. Aí chegaram novos proprietários ali e começou a melhorar e construir a cidade. E agora? Fica o ponto de interrogação. Você sabe a história da sua cidade? Pronto, você já tem a sua pesquisa de tarefa de geografia. Pesquisar um pouquinho a história da sua cidade. Professor, é para entregar? Quantas linhas? Lápis ou caneta? Vamos evitar esse tipo de pergunta?
Então, vou falar os 3 itens rapidinho. Uma pesquisa simples, tá? Feita no caderno mesmo, de 15 a 20 linhas no máximo, não precisa ultrapassar isso. Professor, mas eu posso fazer mais do que 20? Pode, tá? Sempre a caneta, tá? Para eu poder enxergar melhor. Segundo, é para entregar? Não, você vai fazer no caderno. Quando for mandar as anotações, você me envia, tá? Então, não é para me enviar hoje. Terceiro, é para fazer a lápis? Não, é para fazer a caneta, escrever assim, história da minha cidade. Você coloca o nome dela. Professor, mas eu nasci em São Paulo. Então, busca a cidade de São Paulo. Eu quero saber da história da cidade que você nasceu, não a que você está morando, tá? É que você nasceu. A minha eu conheço. Agora, vocês vão procurar de vocês. É importante conhecer a história da sua cidade. Isso faz parte de cidadania, hein, gente? Bom, desde quando a gente era colônia de Portugal, desde o processo de colonização, né, a primeira capital do Brasil foi Rio de Janeiro. Foi Salvador, né, na Bahia. Foi um grande centro urbano. Né? E depois foi o Rio de Janeiro, depois passou para Brasília. Então nós tivemos Salvador, Rio de Janeiro e Brasília como as 3 grandes capitais aí do Brasil. Sempre o Rio de Janeiro e Salvador, elas foram as pioneiras, porque estão ali no litoral. E o litoral ele foi colonizado. Vocês aprenderam que o litoral foi o primeiro lugar a ser colonizado pelos portugueses. Outras cidades foram se formando em torno dessas outras, como Sorocaba, que é uma cidade grande aqui no estado de São Paulo. Nós temos Bauru, nós temos Campinas. Essas cidades foram fundadas por causa de um movimento chamado de tropeirismo. Sabem o que é isso? Não sabe, né? Tropeirismo eram os tropeiros. Eram homens que andavam com gado e junto com eles vendiam carne seca, eles faziam controle de tabaco, algodão. Então, eles faziam exemplo de feiras por onde eles passavam. Então, o tropeirismo fez surgir essas cidades e faz parte da história dessas cidades. Na página 225 aqui de vocês, tem uma ilustração mostrando como Sorocaba surgiu pelo movimento do tropeirismo, que são as feiras. Dá uma olhadinha para vocês verem que legal que era o tropeirismo, tá? Porém, né, umas surgiram com o tropeirismo, só que a maioria delas, que nem nossa do estado de São Paulo, surgiu por causa da linha férrea. Todas, praticamente, nossas cidades aqui do oeste paulista é por causa da linha férrea. Por quê? Porque a linha férrea era uma logística. O que é logística? Levar uma mercadoria para outra. E a gente precisava levar café de São Paulo para o Mato Grosso. Como que a gente tinha que levar? Então, construíram a linha férrea de São Paulo até o Pontal do Paranapanema, até lá em São Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio. Até Presidente Epitácio, quase. Aí de lá construíram aquela grande ponte para poder levar o café até o Mato Grosso do Sul, tá? Porque precisava-se. Então, a linha férrea fez surgir outras cidades como Bebedouro e Bauru. Bauru foi o tropeirismo e a ferrovia, mas principalmente a ferrovia. O tropeirismo acabou vindo depois, tá? Por quê? Por causa do café. Temos uma foto aqui na apostila da cidade de Bauru, tá? De 2019, do ano passado. Porém, as maiores cidades, né, todas elas acabaram surgindo no governo de Juscelino Kubitschek, a partir de 1950. Tá? Por quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui o mapa do Brasil. Opa, minha conversa com o Iraldo na escola. Mapa do Brasil. Deixa eu mostrar o que Juscelino fez. Mapa do Brasil, rodovias. Isso. Aqui, as maiores, acredito que sejam essas. Não, na verdade, isso daqui são eixos, né? O Juscelino, ele fez isso aqui, ó. A parte urbana, ela estava toda concentrada aqui, ó. Isso aqui era a urbanização. O Juscelino, ele construiu Brasília, né, junto com alguns projetos, e aqui ele ligou Brasília com todas as regiões do Brasil. Tá? Todas. A gente fala que o Juscelino, ele ligou o Brasil em um só. A gente chama isso de interiorização. Gravem a palavra. Interiorização.
O Juscelino Kubitschek fez as cidades surgirem ao redor de Brasília de uma forma tão espontânea que após 1950 brotou um monte de cidades justamente aqui no Brasil. Tá? Então, após a construção de Brasília, que foi planejada, e vocês sabem, né, que foi em forma de um avião. E, professor, eu esqueci. Vamos ver então como foi? Projeto de Brasília. Vamos ver uma. Ah lá. Olha Brasília como era. Ó. E é um avião mesmo. Ó. A asa do avião. Esse é o projeto de Brasília. Mas isso porque ela foi pensada, tá? Ela foi projetada. Agora, quer ver? Ó, mapa de Brasília atual. Olha como está Brasília hoje. Vamos ver se ela ainda está no formato. Ó, ela ainda tem a asa do avião, ó, só que ela já saiu do formato de asa. Olha o tamanho de Brasília, ela virou um círculo. Por quê? Aglomeração urbana, né, gente? Não tem como a gente controlar a aglomeração urbana. Então, com o Juscelino construindo Brasília, as cidades em torno de Brasília surgiram de uma maneira muito grande, de forma espontânea. Isso foi um ponto positivo para nós, tá? A nova capital surgiu no dia 21 de abril de 1960, ó, mesmo dia que Tiradentes, tá? E foi projetada por Oscar Niemeyer, nosso grande arquiteto aí do Brasil, que fez o Palácio do Planalto, né, o Senado lá. E Brasília, na verdade, é considerado um dos maiores marcos da arquitetura mundial e considerado um patrimônio, tá? Da humanidade pela Unesco. Isso é importante para nós. E na apostila tem, na página 227, quando você vê o planejamento de Brasília original e como ele está hoje, né? As áreas ao redor de Brasília. Vocês podem ver que houve um crescimento desordenado, eles não conseguiram controlar o crescimento de Brasília, houve uma explosão de construções, trabalhadores chegando a todo momento, ninguém conseguiu conter, Brasília eclodiu. Muita gente explodiu, não deu para perceber, os limites foram extrapolando e o que houve? Saiu do projeto original. Tinha como eu prever isso? Não tinha, gente. Infelizmente, não tinha como a gente prever. Muitas cidades aconteceram isso, não só com Brasília, tá? Algumas cidades são conhecidas como cidades satélites, como Sorocaba, tá? Que tem muita tecnologia. Outras cidades periféricas, que ficam perto de favelas, tá? Mas boa parte delas, tá? Elas ficam em bairros, tá? Que podem ser ou não considerados bons de convivência de vida. E aí tem, né? três, né, na página 227 e 228, que você vai responder e vai me mandar agora no grupo de Geografia as respostas, porque eu quero ver, tá? A 2 pergunta, a sua cidade foi planejada? Pesquisa no Google rapidinho. Como você chegou a essa conclusão? Obviamente, né, pesquisando no Google. No Google tem tudo, né? Você conhece outra cidade brasileira planejada? Vai para o Google. O Google conta isso certinho para vocês, tá? E abaixo dessa página, na página 228, vai falar um pouquinho da história do Oscar Niemeyer, né, junto com o Lúcio Costa, que foi um vencedor, né, de um urbanista de um concurso brasileiro aqui no Brasil, em questão de projetar, através dos estilos, né, europeus, estilos mais modernos, nossa Brasília. Então, vou pedir para vocês darem uma lidinha e grifarem a página 228 e fazerem entendimento dessa página. Então, o que eu quero que vocês me mandem agora? A resposta do exercício 1, do exercício 2, do exercício 3 e o entendimento da 228. Quer fazer no caderno entendimento? Pode fazer. Quer fazer na apostila? Pode fazer. Quer fazer em post-it e mandar a foto? Pode fazer. Então, eu só quero a foto dessas duas páginas, 227 e 228. E a pesquisa, professor? A pesquisa você pode começar agora, tá? Deixa eu ver quantos minutos nós tivemos aí de aula. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu fechar aqui. A pesquisa você pode começar agora. Aliás, você deve, ó, só foi 14 minutinhos. Então, você vai entrar lá no Google, tá? Primeiro você vai responder e manda para o professor lá no grupo. Beleza, professor, mandei. Fez as anotações? Ótimo, guarda as anotações para você me enviar em um outro momento, tá bom? E faz agora a sua pesquisa.
De 15 a 20 linhas, quer ultrapassar? Pode ultrapassar. A caneta, como eu expliquei lá anteriormente, tá? Faz a sua pesquisa, como originou a sua cidade, um pouquinho da história da sua cidade, que você nasceu, não a que você mora, tá bom? E conta para nós no seu caderno. Quando eu for ver e corrigir todas as suas anotações, eu vou ver lá a sua pesquisa e vou dar nota sobre ela. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um abração e até sexta-feira. À tarde eu mando o vídeo da escolha dos juízes para vocês não ficarem tão ansiosos. Ok? Se cuidem e até sexta-feira. Tá bom? Tchau, tchau.